Central 3. Esse episódio aqui é um oferecimento do Bonde. Bonde. Aprender e mudar as coisas. Agora, bora pra abertura. Olha isso! Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Putz, ideia merda, meu. Mais uma ideia merda. A Ana citou o Romeu Zema. Eu quero me drogar. Que disse que o Brasil tem que Drogar. Que disse que o Brasil tem que sair do BRICS. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Eu lamento. Lamento isso aí. Eu lamento que o governador de Minas tenha estragado o concurso de ideia mais burra para sair dessa crise. Comer banana com casca. Calma, que piora. Ideia mais burra para sair dessa crise. Novo é diferente, é top, é moderno. Porque o BRICS, como disse a ministra Simone Tebet, é solução. É óbvio! Porra. Não é o problema. Problemas? Ou seja, como é que a gente vai brigar com a China Que ideia merda. na hipótese de agradar o Trump, que é completamente imprevisível? Menos de 24 horas depois de os Estados Unidos assinarem um acordo nuclear com a Arábia Saudita, o presidente Donald Trump exigiu que o Reino Árabe estabeleça relações diplomáticas com Israel. Pegadinha no balão do... É difícil, porque o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, já disse que não faria esse reconhecimento a não ser que houvesse um caminho claro em direção à criação de um Estado palestino. É difícil. Não é só uma política tarifária agressiva, é uma política tarifária agressiva, oscilante, imprevisível, que para um ambiente de negócios é algo péssimo. Mesmo se você quiser investir nos Estados Unidos, qual é a política comercial dos Estados Unidos para o ano que vem? Não tenho a menor ideia. Eu não sei qual é a política comercial dos Estados Unidos para o mês que vem, imagina para o ano que vem. Então, realmente, foi a proposta mais burra, o concurso da ideia mais burra já está esgotado. Os criados BRICS que chegou pra destruir. O bonde que tá formado fazendo o dólar cair. Vem Brasil, China e Rússia, Índia, África do Sul. Mandando os Estados Unidos tomar no olho do... Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 49 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Não vale a pena ver de novo. Porra. Tamo de volta, senhoras e senhores. Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Traz pra mim, tá? Traz pra mim. E muita coisa aconteceu depois do episódio solitário da semana passada, postado esquisitamente numa terça-feira. Que estranho, hein? Mas por que vocês fizeram isso? Eu vou falar do tema. Porque a minha parceira de vida, companheira, esposa, companheira de trabalho, a Gabriela Biló, estava indicada como finalista no Prêmio Gabo, que é um dos maiores prêmios em jornalismo mundial. E foi receber o prêmio lá em Bogotá, na Colômbia. Aí o quê? Porra, claro, vou junto, né? A ideia era tirar a semana inteira, mas aí a gente conseguiu fazer um episódio na segunda e na terça. E aí o que aconteceu? A Biló ganhou a porra do prêmio. Premiadíssima! Olha que coisa maravilhosa. Pra quem não sabe, a Gabriela Biló com a gente aqui do Medo e Delírio e o artista gráfico Pedro Inouye, a gente já lançou 2 livros juntos. A Verdade Vos Libertará, lá em 2023, e o Juízo Final esse ano. Procure saber! A venda por aí, hein? Mas é isso, vamos seguir. Vamos seguir. Muita coisa caiu do último episódio, hein? Incluindo um começo perfeito, mas desagradável, é verdade, pra esse episódio aqui. Diz aí... Paulo Figueiredo. Chato pra caralho. Eu tenho defendido que nós devemos retomar o Bolsonaro mito. Nojento. Eu tenho saudade do mito. Eca. Eu não consigo chamar o Flávio de mito. Por que será? Teve diarreia na hora. Cadê as mitadas? No teu cu! Cadê falar a verdade? Cadê falar a verdade? Falando sério? O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Caralho! Bom, primeiro, desculpa desde já por insistir nesse cara. Verdade! Mas pra extrema-direita, o Paulo Figueiredo é um personagem importante, relevante. E, pra além disso, fazer o que se o Paulo Figueiredo é quem melhor vocaliza
vocaliza o absurdo da extrema-direita brasileira. E de quebra, quem vem trabalhando contra o Brasil lá nos Estados Unidos também. É uma verdade! Além de usar o Eduardo de marionete. A verdade é um pouco essa. E não é só o Eduardo que o Paulo Figueiredo anda influenciando nos últimos dias, hein? Mas tenham suas respectivas calmas. Eu acho que nós devemos fazer uma campanha com um tom de indignação. Meça suas palavras, que eu não tenho medo de ignorância. Indignação. Para Bolsonaro, criminoso! Indignação. E meu pau em sua mão. Eu acho que nós devemos abraçar as polêmicas. As favas da democracia de Araque, maldita ditadura que não matou ninguém, eles mataram uns 300 mil, os vagabundos que nos governam hoje estariam enterrados ou desaparecidos, o Brasil estaria muito melhor. Eu acho que nós devemos abraçar as polêmicas. Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia ele não tem esse problema lá. E não nos intimidarmos com elas. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Eu acho que nós devemos confrontar a imprensa, porque a imprensa é nossa adversária. A imprensa está a serviço do regime. A imprensa é uma das razões, se não a maior razão, por trás de todo o mal que nós vivemos no Brasil. Caralho! É ou não é um dos maiores amantes da liberdade, o neto do nosso general Figueiredo? A principal razão para todo o mal que o Brasil vive é a imprensa! No dia que acabarmos com a imprensa, ninguém segura o Brasil! Este é um país que vai pra frente. Desesperador. A economia tá bombando. Eu acho que nós devemos abraçar as pautas ideológicas. Cada vez mais denunciar não só o kit gay número 1, como o kit gay 2, que prevê, entre outras coisas, livro didático com gravuras para o público infanto-juvenil, com todas as configurações de casais, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com a desconstrução da heteronormatividade, ou seja, pregam na escola pública do primeiro grau que o garoto tem que entender, se tiver dois homens ou duas mulheres, tá ok? Em qualquer situação, abraçados, se beijando, aquilo passa a ser normal. Passa a ser normal. Normal. Eu acho que nós devemos abraçar as pautas ideológicas. Pode continuar. O combate às pautas identitárias. Alô, meu povo! É Flávio Bolsonaro! Muitas vezes a homossexualidade é fruto do meio que a pessoa convive. É o meio que nós não convivemos. Nós, graças a Deus, sempre convivemos no meio familiar, né? O normal não é a pessoa ser homossexual, o normal é a pessoa ser heterossexual. Eu duvido que algum pai se orgulhe de ter um filho gay. Que beleza! Combate às pautas identitárias, às pautas feministas. Eduardo Bolsonaro. Eu gosto muito de uma frase, que ela é polêmica para quem não entende e para quem não estuda, que fala que a mulher deve ser submissa ao homem, e tá na Bíblia. E logo começam a falar, veja só, esses fundamentalistas que querem colocar a mulher subjugada pelo homem para fazer os prazeres do homem da maneira que ele bem entender. Só que se esquecem de dar continuidade na leitura, falando que o homem deve amar a sua esposa assim como Deus amou a igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pautas LGBT. Quer que os heterossexuais continuem gerando crianças para que essas crianças se transformem em gays e lésbicas para satisfazê-los sexualmente no futuro. As pautas de discriminação racial invertida. Caralho, discriminação racial invertida. É racismo reverso, é disso que ele tá falando, gente. Para o racismo reverso acontecer, ele necessita de uma condição: que algum cientista desenvolva uma tecnologia muito avançada acerca da pesquisa de espaço-tempo. Esse desenvolvimento tecnológico dentro do espaço-tempo vai possibilitar que a gente crie uma máquina do tempo, a gente retorne, chegue em África e convença todos aqueles impérios que não vale a pena investir em tecnologia de medicina, engenharia, e eles deveriam investir em armas de fogo, desenvolver a pólvora e desenvolver máquinas de guerra potentes o suficiente para atravessar o mar Mediterrâneo, invadir a Europa, escravizar toda a população europeia, vender ela para os outros continentes, fazendo da África uma potência econômica e fazendo de tudo aquilo que te julga branco, feio e sem valor. Aí a gente vai ter o racismo reverso. Se não for assim, é impossível. Porra! Eu acho que a gente tem que cagar e andar. Caguei pelas minhas andanças pelo Brasil. Eu acho que a gente tem que cagar e andar e, na verdade, provocar o ódio do beautiful people. Da convivência de Brasília, de São Paulo, da Faria Lima. Eu vou continuar incomodando o sistema de Balneário Camboriú. Bom, o Bolsonaro, ele mesmo não vai conseguir cagar e andar, pelo menos a primeira parte da frase. Devemos nos colocar do outro lado do balcão. Como aquela pessoa está sentindo, quais são as suas dificuldades. Eu aprendi muito cedo no Exército Brasileiro, se colocar no lugar da outra pessoa. Com certeza. Eu acho que a gente tem que mandar essas pessoas pra PQP e abraçar quem? O trabalhador comum, o
o trabalhador do campo, o trabalhador da cidade, o pequeno empresário. Comunista! Que lindo, cara! Vão abraçar congelando o salário mínimo. 2 anos sem aumento de salário. Congelar o salário mínimo em termos reais. De 6 anos congelado. Já ajudaria. Teu cu! Vão abraçar fudendo as aposentadorias. Vão enfiar a austeridade goela abaixo desses mesmos trabalhadores aí. Deixa o cara se fuder, pô. Eu acho que nós devemos fazer uma campanha focada nos brasileiros esquecidos. Vai, fruta do conde esquecido! Brasileiros esquecidos. E esquecermos e ignorarmos completamente ou provocarmos e confrontarmos aqueles que são, de uma forma ou de outra, os beneficiários e artífices desse regime. Ô Flávio, por mais que às vezes queira pagar de moderado, meu perfil é esse de ser um Bolsonaro centrado. Eu tomei 2 doses de vacina no braço. Ele não é, né? Uma hipótese do presidente da República dar um indulto pro Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo, é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Aí eu tô te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente tá falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente tá falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. Uma coisa que ele vem fazendo são umas lives meio toscas, querendo imitar o Jair, na mesma estética do Jair, botando no fundo, por exemplo, uma bandeira do Brasil pendurada, de uma forma intencionalmente escrota. Tem o sangue Bolsonaro. Mas, continuando, é impressionante como o Paulo Figueiredo repete todas as insanidades dos Estados Unidos. E olha só de onde vem esse papo de esquecidos. Every day, todo dia, I wake up eu acordo determinado a trazer uma vida melhor para as pessoas de todo o país. Pessoas que foram ignoradas, negligenciadas e abandonadas. Esses são os homens e mulheres esquecidos do país. Foram esquecidos, mas não vão continuar esquecidos por muito tempo. São pessoas que trabalham duro, mas que não têm mais uma voz. Eu sou sua voz. Porra nenhuma. Essa riqueza, essa extrema riqueza, ela não é um dado da natureza, ela não cai do céu. Existe um processo de construção dessa extrema riqueza. E isso é permitido, por exemplo, quando a gente pensa, né, nesse poder econômico que vira poder político, uma ascensão ao poder de um bilionário assessorado por um gabinete de bilionários e que vai então produzir uma agenda aqui de trabalho pró-bilionários. A gente está falando do Trump. É uma agenda que favorece a concentração de riqueza. Então, por exemplo, a atuação do presidente Trump no processo de evitar a taxação de empresas, de favorecer a criação de monopólios, de atuar concretamente para que a gente tenha quase nenhuma legislação no que diz respeito às empresas de inteligência artificial. Ou seja, a gente tem uma atuação que favorece a construção de acumulação, de concentração de renda às custas de uma agenda de distribuição. Pô, você imagina um bilionário conhecido mundialmente pela ostentação desenfreada. Procurem aí por imagens do novo Salão Oval na Casa Branca, é ridículo. E se bobear, tem mais ouro do que branco na White House. Volta com o Paulo. Eu acho que nós devemos defender voto impresso. Muito chato! Eu acho que nós devemos falar que as eleições de 2022 foram roubadas, sim. Eu acho tudo isso. Caralho! A gente vai cansando, sabe? Bom, o Paulo falou e, ao que parece, os irmãos capricharam ao obedecer. O pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou que as urnas eletrônicas usadas no Brasil são fornecidas por uma empresa suspeita de envolvimento em fraudes. A fraude está no TSE. No meu entender, houve fraude. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno. Cala a boca! As informações já foram desmentidas pela Justiça Eleitoral. Pra caralho! E o Flavinho, O que nos une é desconfiança da urna eletrônica! caprichou nesse inacreditável remake. Ele tem talento pra isso. No evento que reuniu representantes de cerca de 40 embaixadas em Brasília... Ah, não, de novo não! De novo não! Senhores e senhoras, embaixadores. Vocês são embaixadores, diplomatas? Muito obrigado pela presença. Obviamente, quando se fala em manipulação de números após eleições, quem manipula é quem ganhou. Então seria eu o manipulador. Flávio Bolsonaro citou uma reunião de 2022, em que o então presidente Jair Bolsonaro fez ataques às urnas eletrônicas. Chato pra caralho. Pois é, outra reunião com embaixadores. Isso não é motivo à acusação de reunir com embaixadores. Como uma resposta ao senhor Edson Fachin, que aí sim, no mínimo, equivocadamente reuniu com embaixadores, é um direito meu. E reunir de forma aberta com os embaixadores. Não houve uma crítica, um ataque ao sistema eleitoral. Houve uma exposição da minha parte como funcionava as eleições no Brasil. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo! Bom, como eu falei, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível após uma reunião com embaixadores. Por que eu estou inelegível? Porque me reuni com embaixadores? Não. Imagina a confusão dos embaixadores. What the fuck?
alguém que tinha uma preocupação com a transparência e a segurança do nosso sistema eleitoral e apenas manifestava suas preocupações para que os embaixadores levassem esse cenário de preocupação para os seus países. Não fode, porra! Mas esse era o argumento deles. Transparência! Transparência! Porra nenhuma. Mas segundo eles, o crime do Jair é se preocupar demais. Em seguida, Flávio negou que estivesse questionando o sistema de votação brasileiro. É paradoxo que chama isso aí. Mas pediu que os países enviem mais observadores para acompanhar as eleições. E olha, o Brasil sempre recebeu observadores e nunca teve problema. Até porque os caras vêm pra cá pra aprender também, né? E a urna eletrônica é um patrimônio brasileiro, da democracia Exato. brasileira. Os países, eles se inspiram no Brasil. Chupa que a cana é doce, meu filho. Exato. E nos Estados Unidos, a eleição é uma confusão. Estados Unidos! É bagunça. Aquela cédula enorme de papel. E no Brasil, é só mesmo o bolsonarismo questiona isso, mais ninguém. Os caras vêm aqui observar e também entender como que a gente dá conta em questão de horas de uma eleição num país de dimensões continentais e com tantas pessoas aptas a votar. É, isso mesmo que você ouviu. Eu vou colocar numa parte uma fala do Carlos Sampaio, que é o cara que coordenou a auditoria das urnas lá em 2014, a pedido do PSDB. Então é o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro. É o caralho. Mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. Gente que a cara nem treme. E o Flávio caprichou, hein? O senador citou um relatório da CIA, a agência de inteligência americana, sobre um suposto plano de fraudes do governo da Venezuela nas eleições de 2012. Vou pra Venezuela. Esse papo de comunismo em Venezuela não colam, né? Pois é, Venezuela, eleições venezuelanas de 2012. Você é maluco, é? Ou você é idiota? E aí, ao longo da fala, ele vai dizendo que houve um estudo, um levantamento, e cita, por exemplo, a CIA, né, lá dos Estados Unidos, dizendo que recentemente um estudo da CIA revelou que essa empresa estaria envolvida em fraudes nas eleições e aí nas eleições lá da Venezuela. Faz uma visitinha pra caramba. Bom, meio que dá pra cravar que tudo que o governo dos americanos, composto por republicanos da Flórida, disse sobre Cuba e Venezuela é mentira. Falo com tranquilidade. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país. E as eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Ah, e adivinha só. Em várias ocasiões, o tribunal negou que a Smartmatic tenha fabricado urnas para o Brasil. Em nota divulgada em 2022 e reiterada agora... Já deu! Já deu! O TSE classificou como falsas as mensagens que circulam nas redes sociais. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Esclareceu que a Smartmatic não forneceu nem fornece urnas eletrônicas para as eleições brasileiras. Porra, caralho, porra. Tampouco trabalhou na programação desses aparelhos. Liga o aparelho da polícia. Ligou o aparelho da polícia aí? A nota afirma que a empresa disputou a licitação para fabricar urnas para as eleições de 2020, mas perdeu a concorrência. Aí, ó. Pois é, se ela perdeu a concorrência, como é possível que o Flávio diga isso aqui, ó? E muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Mentira! E desde já a gente pede desculpa, mas agora a gente vai ter que ouvir o Caiado. Ele diz o seguinte: 42 embaixadores em uma sala, 2 pontos. Dava para vender soja, abrir o mercado para a indústria, atrair investimentos, mas decidiram falar sobre urnas eletrônicas. Aí o Caiado não pode virar o novo Amoedo não, hein? Não quero ficar tendo que concordar com o Caiado. Você sabe que eu não gosto de concordar com você, né? Mas, belíssima resposta. Contudo, Caiado... Não gosto de você! É um eufemismo, né? É igual aquela audiência pública lá em Washington na qual o Flávio foi. Era pro Flávio ter feito uma defesa técnica e não política do país. Mas não fez. Cabia a mim ali fazer uma defesa técnica, mas também política. Agora vamos trazer a manifestação de Renan Santos, que é o candidato. Acabou. Já tá desvirtuando já. Não tem a menor chance disso acontecer.
Por enquanto. Infelizmente. Nesse episódio a gente vai ignorar o rapaz, mas a gente já dedicou um episódio ao lançamento do Partido dos Reaças das Três Letras. Muito bem intitulado por Pedrinho Daltro, um ácido estragado de 3 letras. Mas vamos voltar pro shit show do Flávio. Thais, eu tenho a impressão de que a campanha do Flávio precisa de um andar inteiro para gestão de crise. Dedo no cu e gritaria. Porque eu confesso que eu cubro eleição há muito tempo, nunca vi uma candidatura que passou tanto tempo na defensiva, tendo que dar explicação como a do Flávio Bolsonaro. E olha que o Flávio nem pode se sair com... É muito mais físico do que intelectual. Algumas crises são inevitáveis, são rotina de campanha, outras são criadas pelo próprio candidato. São inteligentes. E tem uma outra crise maravilhosa. Vamos falar disso rapidinho. A revelação pelo site Metrópolis de que o Flávio teria recebido R$500 mil de uma consultoria que presta serviços pro Master. Consultoria? Peraí. E ele teria, em tese, prestado serviços advocatícios para essa consultoria. Grandes merda ser advogado. Eu sou advogado. Foda-se. Bora pro Eduardo Gonçalves no dia 23 no Globo. O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro afirmou que prestou serviços advocatícios a uma empresa de contabilidade ligada a uma consultoria empresarial que recebeu 57,9 milhões do Banco Master. É tudo uma terrível coincidência, seus maconheiros terroristas marginais! Ele, no entanto, não deu detalhes sobre os trabalhos realizados. É claro. Por que será? Como os contratos assinados, reuniões com os clientes, pareceres e eventuais petições na justiça. Abre aspas, eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios. Eu duvido! Tudo certo. Eu acho que não. Relação completamente legal e privada, fecha aspas, disse ele. Eu duvido! Procurado para dar exemplos sobre quais seriam esses serviços advocatícios, até o momento não houve resposta. Responda! E ainda tem umas notas fiscais esquisitamente canceladas. Suspeito. Que tipicamente é um recurso usado por quem quer escamotear certas coisas. E justamente a esposa do vice-prefeito de São Paulo também tem esse hábito de cancelar notas fiscais para empresas ligadas ao Vorcaro. Terríveis coincidências assolam a extrema-direita brasileira, Cristiano! Que horror! Bom, segundo o Estatuto da OAB, senadores podem advogar desde que não seja contra ou a favor da União, contra ou a favor estados, municípios e autarquias, contra ou a favor de empresas públicas. Ou seja, há muitas restrições, né? O Flávio teria que dizer pra que foi essa advocacia, né? Teve diarreia na hora. Se ele advogou estritamente dentro do direito privado ou se é uma questão tributária, e se for uma questão tributária, talvez tenha a União como polo, né? Então, acho que fica aí o questionamento. Se ele não tem um sócio que tenha assumido essa causa porque ele não tem sócios, advogados, talvez ele tenha que explicar que ação foi essa, quem ganhou, quem perdeu, onde é que tá o processo, qual é o número. Vocês lembram que o Flávio dizia que não tinha nada a ver com o Vorcaro, né? A delação de Daniel Vorcaro pode atingir a direita ou não? Não pode atingir a direita porque você não pode continuar com essa narrativa falsa que o Lula tem criado de querer nos vincular a isso. O próprio Lula teve uma ótima reunião fora da agenda oficial com o dono do Banco Master. Coincidências demais, né? O Banco Master é do Lula. Por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é sobre isso. É que a gente tá fazendo uma reportagem. Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno. Ainda teve aquele áudio que já nasceu clássico. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. E não é só isso não agora. Tem essa prestação de serviços aí. O que nos lembra disso aqui, ó. Fala muito, conhecereis a verdade vos libertará. E ele tem um valor que ajuda muito qualquer candidatura, que eu acho que o eleitor leva muito em consideração, que é exatamente a verdade. As pessoas estão te conhecendo agora, o senhor está se apresentando agora. As pessoas já conhecem o Jair Bolsonaro, mas as pessoas agora vão conhecer um Flávio Bolsonaro. Né? Como essa pessoa presidenciável. E aí, de repente, desculpa falar assim, o português bem claro, mas o senhor foi pego na mentira, né? Na cara! Que loucura! Caralho! O senhor explicou por quê, disse, olha, eu tinha um contrato de confidencialidade. Não fui pegar na mentira, mas... Débora, desculpa, eu não fui pegar na mentira. É mentira dele! Mais uma mentira! Deixa só concluir, só um pouquinho. Foi algo que eu fui forçado a fazer. Ah, tadinho! O crime do Flavinho Desmaio é respeitar demais contratos de confidencialidade. A minha pergunta é, como é que o eleitor vai poder acreditar 100% no senhor, no que o senhor diz? Não vai. Não tem como. Não vai, não! Bom, ao que parece, nem a esposa
esposa, a mãe da filha dele, tem motivos para confiar no Flávio. Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. A minha família é limpa. Porque, de repente, o senhor diz uma coisa, não, mas eu fui obrigado a dizer outra coisa por XYZ. O senhor não se arrependeu? Não seria melhor ter um compromisso 100% de verdade? Eu nunca fugi da verdade. Mostra a verdade! A verdade vos libertará. Comecem a produzir verdade! Independentemente do que acontecesse, o senhor ter esse compromisso da verdade com o seu público? Bom, e aí... Tá passando mal. Não passou mal, mas também não tenho o que responder essa pergunta aí. Então, foda-se. Essa é uma crise típica criada pelo próprio candidato. Ai, que ótimo. Por que ressuscitar esse assunto agora, naquele ambiente que remonta a uma cena que foi protagonizada pelo pai dele? Por quê? Ele cria, inclusive, um constrangimento com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é, supostamente, um nome que foi indicado por Jair Bolsonaro. E que seria alguém, não senão um aliado, alguém próximo do bolsonarismo. Você pode ver, eu indiquei um para o Supremo. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do Supremo. Não é que eu mande no voto do Cássio, não é que eu mande no voto dele, mas... No momento chave que é a campanha eleitoral. Ele força o presidente do TSE a dar uma resposta que desmente o candidato do PL. E o Nunes Marques fez isso nesse mesmo evento, que reunia pré-candidatos e representantes estrangeiros, muitos deles embaixadores. Bora pro Nino Guimarães no dia 22 no Poder 360. Em 16 de junho, ao contrário de Flávio, Nunes Marques defendeu as urnas brasileiras. Cala a boca, não perguntei nada. E declarou que a votação eletrônica é submetida a um processo de fiscalização e auditoria com testes públicos. Porra. Na ocasião, o ministro ainda destacou que o, abre aspas, Brasil desenvolveu uma das mais sofisticadas estruturas de integridade eleitoral existentes no mundo, fecha aspas, podendo realizar uma das maiores eleições do mundo com mais de 158 milhões de eleitores e eleitoras aptos. E não é só isso não. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, promoverá em 17 de agosto uma reunião com embaixadores de países que mantêm representação diplomática no Brasil para apresentar o funcionamento do sistema eletrônico de votação. Entre os convidados estará a representação dos Estados Unidos, após a Embaixada Americana procurar a área internacional do TSE para discutir uma possível visita de integrantes do governo americano. E só de sacanagem tinha que não convidar os Estados Unidos. E o Otávio Guedes disse o óbvio sobre o choro do Flávio. Candidatos com perspectiva de poder fazem discursos de vitória. Sabe. Candidatos com perspectiva de derrota fazem discursos de derrota. Eu vou ter que deixar a linguiça também. O que o Flávio Bolsonaro fez ontem é uma preparação do seu discurso de derrota. Se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Porque esse é o plano B. Foi o plano B do pai e aí é minha opinião, o plano B dele. Um golpe. Candidato que possa sair das 4 linhas da Constituição, que esteja disposto a brigar por isso. Eu acho que sim, porque não tem outro caminho. E esse discurso golpista não é dirigido ao público interno. Ele fez esse discurso com o CEP da Casa Branca, lá em Washington. É com o Trump que eles contam para, numa eventual derrota, tentarem dizer que a eleição do vitorioso, quem seja, hoje as pesquisas indicam que seria o Lula, que a eleição dele foi roubada. É disso que se trata, um discurso para o Trump mais uma vez. Ele já tá preparando o discurso para a derrota, o Flávio. Né? Pois é, exatamente. Ele tá já acionando o modo golpista em associação com o Trump e pra ver onde vai dar. O que o Flávio tá fazendo aqui? Primeiro, ele tá sinalizando concordância com o discurso do Trump, dizendo, olha só, essas eleições aí dos Estados Unidos devem ter sido fraudadas mesmo, o Biden deve ter roubado a eleição que você concorreu. Sempre bom lembrar, o Bolsonaro disse que a eleição que o Trump perdeu foi roubada. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Agora, muita denúncia de fraude. Eu falei isso um tempo atrás, a imprensa falou, sem provas, o presidente Bolsonaro falou que foi fraudado as eleições americanas. E por outro lado, o Flávio já tá tentando uma sintonia com o Trump pro caso dele adotar esse discurso caso ele perca. Então, se ele perder a eleição e tentar um golpe, ele já vai dizer, olha só, Trump, aqui a eleição é tão roubada quanto aí, o que o Biden fez com você, fizeram comigo aqui. Então, é um negócio bastante grave o Flávio Bolsonaro fez nesse negócio. Porque, claro, vai desagradar os moderados que gostariam de ver no Flávio um moderado. Mas, cara, tem que desagradar mesmo, porque é um sujeito que essa altura do campeonato ainda tá comprando isso, meu amigo, entendeu? Se vira aí. E não foi só o Flávio que ouviu os conselhos do Paulo. Eduardo Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo com o consultor argentino Fernando Cerimedo. Caralho! E voltou a levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Pois é, Fernando Cerimedo, ele mesmo. O consultor político argentino Fernando Cerimedo, indicado pela Polícia Federal no inquérito da trama golpista.
Vou colocar aqui o Fernando Serimedo. Tudo bem, Serimedo? É o caralho. Um saludo para meus amigos do Brasil, para vocês, família. Que dupla, hein? Você é tão sujo quanto é. O sujo falando mal lavado, né? Esse cara é muito daorinha, meu. As declarações ocorrem 2 dias depois do presidenciável Flávio Bolsonaro ter citado uma informação falsa sobre as urnas eletrônicas brasileiras. Que beleza. E digamos que o Eduardo estava inspirado, hein? Ele começou exibindo uma imagem, o título tinha o fim da teoria da conspiração. Então, boa tarde para todos vocês. Essa transmissão aqui, ela é muito importante. Não é. Ela vai tocar num tema sensível, que eu tenho certeza que muita gente no Brasil tem medo até de falar, porque ele foi propositalmente criminalizado. É maconha essa porra! Vamos respeitar o maconheiro. Tu não sabe que o Eduardo fuma. Bom, só isso aí já seria um começo trágico, mas... A exemplo lá daquelas picadinhas. Seu sem vergonha! Uns anos atrás, vocês vão lembrar? Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu tomei 2 doses de vacina no braço. A exemplo lá daquelas picadinhas. Olha só quem tomou vacina. O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Não, ele não é adolescente, porque a gente tá na fase dos adolescentes agora. Ele tá tomando com atraso mesmo. Essa cena foi compartilhada pelo próprio parlamentar em suas redes. E olha que maravilhosa essa coleção de palavras. A gente não tá falando aqui que ocorreu, que não ocorreu. As suspeitas são fortíssimas. Eu tenho a minha opinião. É o que eu acredito. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Por quê? Porque é muito difícil fazer um fraude realmente do mais do 2 ou 3%. É piada. É muito, muito difícil. Seu humor. O Brasil foi descarado. E é assim que eles explicam a vitória do Jair em 2018 numa eleição fraudada. No 2018, eles tentaram fazer o mesmo que em 2022. Foi a mesma anomalia. Mas o problema era que a diferença era muito maior. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Era muito difícil fazer um fraude. Difícil. Porque a diferença entre seu pai e o segundo era muito grande, era muito difícil. Difícil. Mas que o hacker fez o trabalho dele. Como o PT não levou, ele não deve ter ganho o seu pagamento. Aí então o PT deu calote num cara que podia incriminar eles. O partido mais burro e inconsequente da Terra. E aí, pé da vida, ele deu aquela declaração na entrevista Tecmundo. Só que a alteração que ele deu, de, sei lá, 10 ou 15 milhões de votos, não foi suficiente para o Fernando Haddad ganhar do Jair Bolsonaro. Isso daí tá dentro da esfera da suspeita. Por quê? Eu quero saber! Porra, era muito voto pra fraudar e o hacker ainda tomou calote. E eles estão mudando a história. Eles diziam que o calote aconteceu antes do segundo turno. E aí por isso eles perderam. Agora eles estão dizendo que isso foi depois do resultado do segundo turno. E eu acho também que é o seguinte, é muito difícil precificar exatamente quantos votos você tem que alterar para poder ganhar. Se fosse possível, não seria difícil. Isso aí se faz com poucas linhas de código, né? Se o candidato A tiver tantos mil votos, altera X% dos votos. Se isso for diferente, altera um percentual diferente. Ou seja, o problema não é fazer um código assim. O problema é colocar isso dentro das urnas, do sistema. E o que eles falam é tão absurdo que... Tucker Carlson foi despedido do Fox. O judiciário dos Estados Unidos é bagunça. Mas por lá, a Fox teve que pagar quase $1 bilhão por publicar mentiras sobre fraudes eleitorais envolvendo uma empresa que fabricava urnas. E no processo, as mensagens internas da empresa mostram que nem os âncoras acreditavam naquela insanidade, incluindo o Carlinhos Struck. E olha só, faz tempo que o Carlinho não aparece por aqui, hein? Obrigado, meu Deus! Eu acredito que eles ataquem em vários flancos, seja através... Porque, por exemplo, no Brasil, é complicado que depois de 5 horas da tarde comece a entrar vários votos do Nordeste. O que você começa a pensar? Poxa, depois das 5 da tarde, os mesários, que normalmente no Brasil são os mesmos, todas as eleições... Não tenho prova, deixa bem claro. Repito, não tenho prova. Já se conhecem. Se todos eles forem da mesma, né, ideologia, eles podem perfeitamente no final chegar e falar, ó, vou digitar aqui o título de eleitor do cara, você vota por ele aí, ó. Faltou a votação João da Silva. Aí digita o número, bota aí na maquininha aí João da Silva. Aí vai lá e vota lá no candidato da esquerda, vamos supor, do Lula. Tá. Enfim, e aí eles vão começando a colocar mais e mais votos dentro. Essa aí a gente nunca tinha ouvido. E não faz o menor sentido, porque ele tá falando aí é de quando os votos do Nordeste começam a entrar depois que as urnas já foram fechadas. A apuração dos votos só começa depois. Vamos falar sobre criatividade. Agora não é mais os hackers, são os mesários. E mesário, você sabe como é que é? Comunista! Eles se juntam pra fraudar a eleição. É só por isso que a direita patina no Nordeste. E a Bolsa Família é uma mentira. Você vê no Nordeste, você não consegue uma pessoa pra trabalhar na tua casa. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade. Esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma máquina de lavar.
lá e não querem trabalhar. Por que é vantajoso comprar carro na Bahia, Carol? Porque já vem com freio de mão puxado. É muito engraçado. Não tem nenhum outro motivo, gente. É porque, além de tudo, o que acontece? Tem que tentar dar ares de verdade àquilo. Então, por exemplo, na Califórnia é esperado que ganhe um democrata. No Nordeste do Brasil é esperado, né, que seja uma vitória mais à esquerda. Então, por ali, eles ficam mais confortáveis de fazer uma alteração, uma provável, talvez, alteração. É porque, no final das contas, tem que entrar na tua mente que você tem que aceitar que, senão você vai acabar o quê? Se revoltando. A guerra! Você não vai acreditar. E pra nossa surpresa, tinha alguém lúcido lá no antagonista. Por que diabos esse falsário, esse suposto falsário de urna eletrônica vai estar interessado apenas em fraudar uma eleição presidencial? Se esse cara é esquerdopata, como insinuou esse parlamentar, por que esse camarada não aproveita logo e já tira logo toda a petezada? Não foi essa turma que defendeu metralhar a petezada? Faz o seguinte, já que no Nordeste só tem voto de PT, então tira logo o voto de todo mundo, de deputado federal, deputado estadual, governador. Mas não, é só presidente da República? Responda! Sabe como é que é, né? O PT é o partido mais idiota da história. Essa é uma maneira, uma possibilidade de fraude, né? Que certamente ninguém duvidaria que ocorresse. Um minuto antes ele tinha dito isso aqui, ó. Uma provável, talvez, alteração. E em cima dessa meteu essa aqui logo depois. Que certamente ninguém duvidaria que ocorresse. Mas você achou que tava pouco? Eu não achei. Eu fiz tudo pra achar e não achei. Pois é, tem mais. Mais teoria da conspiração sobre o Nordeste. Aí eu vejo o ex-deputado falar, não, porque é muito estranho. Não, mas o Nordeste é muito estranho que os votos do Nordeste demorem mais pra ser totalizados. Ah, que não sei o que você cala a boca, moleque! É lógico, meu filho, seu merda, que vai demorar mais a ser totalizado. Você tem uma ideia da logística de você pegar o arquivo da urna eletrônica, levar para um centro de totalização na Bahia, que é um estado grande, para o Maranhão? Vocês têm uma ideia do que é isso? Aulinha básica de geografia. Para você atravessar o Maranhão de São Luís até Tocantins, são para aproximadamente 1.000 quilômetros. Para você conseguir levar os dados da urna para centro de totalização, você precisa andar pelo menos 300 quilômetros. Qual é o carro que consegue fazer 300 quilômetros em meia hora? Nem carro de Fórmula 1 consegue. Ai, Wilson, mas no Sudeste é rápido. Lógico, São Paulo desse tamanho, você consegue totalizar 40 milhões de votos em uma questão de 2 horas. Qual é o estado que historicamente consegue totalizar mais rápido? Paraná. Curitiba é um modelo de totalização. Curitiba é uma cidade pequena, você consegue totalizar tudo em meia hora. Então, assim, são uns argumentos que não param de pé. E vamos de China all the time. Uma vez lá atrás eu ouvi alguém falar, né, acho que foi até na minha formação da PF lá atrás. Sabe quando você vai na farmácia, dá seu CPF? Então, fica o seu nome, seu CPF, às vezes você dá o endereço para fazer uma compra em uma loja, alguma coisa, faz um cadastrinho. Esses dados ficam circulando por aí, podem parar lá na China. Ou seja, não era brincadeira. O Trump recentemente acusou a interferência eleitoral da China, mas curiosamente não fez nada contra a China e é só elogios ao Xi Jinping, de quem ele disse é amigo. O mesmo Xi Jinping que teria interferido na eleição americana. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Agora, esquisitamente, os nossos dados todos irem parar nas Big Techs dos Estados Unidos, com isso o Eduardo aparentemente não tem problema nenhum. Tá de boa! Bom, depois da denúncia do Trump, os chanceleres se encontraram e o Marco Rubio não teve a curiosidade de conversar com a sua contraparte sobre o tema. O Eduardo também não falou nada daquela maldita comissão que os malditos milicos fizeram pra fiscalizar as urnas. Ele repete aquele caô do Paulo sentar na mesa Sérgio Nogueira. Foi feito. O réu Jair Messias Bolsonaro determinou ao réu Paulo Sérgio Nogueira que emitisse uma nota. Uma das mais esdrúxulas notas, vergonhosas notas que o ministro da Defesa do Brasil pode ter emitido. Uma nota contra a própria, tentando disfarçar a própria conclusão das Forças Armadas. Veja, e por que isso? Para manter a chama do discurso das fraudes às eleições e aí sim agora para impedir a posse do presidente e vice-presidentes regularmente eleitos. O Eduardo diz que o Careca ignorou o relatório dos militares. É isso que aconteceu. É por isso que isso gerou revolta. E olha como ele diz coisas que qualquer pessoa na posição dele e um pouquinho mais ilustrada evitaria dizer. Em última análise, é isso que gerou, né, o 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Devo admitir que sou eu, confesso. Pois é, segundo eles, as reclamações contra as urnas eram legítimas, só queriam transparência, melhorar o sistema eleitoral, mas é tudo mentira. O que eles queriam é desacreditar. E assim, o que ele tá dizendo é que os responsáveis pelo 8 de janeiro são aqueles que espalharam esse ataque às eleições e às urnas. Concordamos!
Vamos! Vou colocar lá nos apartes também um trecho que a gente usa sempre aqui, que tá nos áudios do livro A Verdade Vos Libertará, tava na exposição da Gabriela Biló lá no Museu de Arte de Brasília, tá também no áudio do livro Juízo Final, e que vai batendo ponto a ponto o discurso do Bolsonaro, do bolsonarismo, e o discurso dos vândalos golpistas lá do 8 de janeiro. Mas voltando, olha como acabou. E do nosso lado aqui, a gente continua com a pergunta, né? Quem é que perde, quem é que ganha com mais transparência numa eleição? Pô, toda hora é isso, cara. Nós queremos transparência. A dúvida leva ao aperfeiçoamento das coisas. Por que mal faria o voto impresso? Toda hora essa discussão, cara. O voto impresso é o caralho. A posição do Tribunal Superior Eleitoral era a de que a contagem manual da totalidade dos votos era uma volta no tempo, uma volta ao tempo em que as fraudes eram generalizadas e os exemplos se multiplicavam. Portanto, seria um verdadeiro retrocesso sair de um sistema que funciona bem para voltar ao sistema que nós já sabemos que funciona mal. Seria impossível, com o voto impresso, evitar a seguinte situação: do eleitor mal intencionado que chegasse na urna e dissesse: o voto eletrônico que eu dei não corresponde ao voto impresso que está aparecendo aqui. Não haveria solução para esse problema. E agora imagine os adeptos de um candidato, por exemplo, que soubesse que iria perder as eleições. Se 1.000, 5.000, 10.000 desses correligionários começassem a apontar o mesmo problema, também aqui colocaríamos a eleição sob suspeita, a eleição sob risco, movida pela má-fé de pessoas que iriam apontar um vício inexistente. E a verdade é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores. Por que só o Brasil utiliza, praticamente só o Brasil utiliza esse tipo de sistema eleitoral? Por que em países como Índia e Alemanha, a Suprema Corte dos países já disseram que um sistema de votação 100% eletrônico seria inconstitucional? Uma eleição igual ao Brasil, se ela ocorrer na Alemanha ou na Índia, ela vai ser invalidada, não terá valor. Bom, duas coisas. Pô, imagina quando o Eduardo descobrir que as leis do Brasil não valem em outro país. E segundo, se alguém vier dizer que ele não estava desacreditando o processo eleitoral brasileiro... Não fode, porra! Então essas perguntas continuam no ar, mas muito obrigado aí, Serimedo. Infelizmente, a gente vai precisar voltar pro Paulo, porque o cara tava saudosista do que mais desprezível a extrema-direita tem. Porque isso é o que representa o bolsonarismo. Isso que é a cara de um movimento nacional populista no mundo inteiro, não apenas no Brasil. É isso que diz Trump. And they're destroying the blood of our country. It's poisoning the blood of our country. É isso que diz o Milei. E se preparem, o áudio tá ruim, mas eu vou ler em cima. Já temos um problema de externalidade, porque o direito à propriedade está mal definido, ou os exemplos estão mal projetados. Por exemplo, um livro de microeconomia. Um caso de externalidade é uma empresa que polui um rio. Onde está o rio? O que não está bem definido aí é o direito de propriedade. Essa empresa pode poluir o rio quanto quiser. Caralho! E eis aí uma fatia relevante da extrema-direita, desse anarcocapitalismo esquisito que o Milei tão bem representa. Porra, e honestamente, quem leva isso a sério? Pelo amor de Deus, cara. Quando surgiram na Europa, era isso que diziam a Meloni e o Nigel Farage. Hoje, questionados dentro dos seus respectivos países, justamente por terem se distanciado dessa postura. Bom, o Nigel Farage continua o mesmo merda de sempre. Lidera o Reform UK, o partido de extrema-direita, e se não fosse uma propina de 5 milhões de libras que ele recebeu de um empresário de cripto, ele provavelmente seria o próximo primeiro-ministro. A Giorgia Meloni é de extrema-direita também, da Itália, mas entende a noção de soberania nacional e não tá aceitando ser humilhada pelo Trump. That's great. O que, por sua vez, deixou o Donald Trump muito puto. A diferença é que a extrema-direita italiana apoia a Meloni e critica a interferência trumpiana, ao contrário da nossa extrema-direita aqui. Pelego! É isso que diz o André Ventura em Portugal com o Chega. Tudo errado. É isso que diz o Santiago Abascal na Espanha com o Vox. É isso que defende o Naok na Polônia, o Cast no Chile, o Abelardo na Colômbia. Insuportável! Na Colômbia. Aliás, o Abelardo é tão sangue nos olhos que o apelido dele é o Tigre. E lembrando que o apelido El Tigre foi dado pelo próprio El Tigre. Agora eu entendi! E o problema é que parece que a campanha e essas pessoas querem transformar o Flávio Bolsonaro no El Tchutchuco. Tchutchuca do Centrão! Eu quero é o Tigre, não é o Tchutchuco. Tchutchuca do Centrão. Esses que eu citei aqui, vitoriosos, são os sujeitos que representam o movimento nacional populista. No mundo inteiro, o Brasil não é diferente. Eu não estou inventando nada. Mas no Brasil, a gente vive um fenômeno que é o seguinte, é uma campanha cercada de pessoas que nunca estudaram nada, completamente ignorantes,
completamente deslocadas do movimento internacional e que não compreendem o próprio movimento bolsonarista. O que o Paulo quer é que o Flávio vista o figurino da galera do MBL. Quem tá abraçando explicitamente esse nacionalismo neofascistoide aí, quem tá cumprindo esse papel tão sonhado pelo Paulo, é o Renan Santos. O slogan dos caras é Milei na forma e Bukele no conteúdo. Mas vamos interromper esse episódio para ir com o bonde. Na política da internet, importa pouco se a bravata das urnas fornecidas pela empresa venezuelana para em pé. O que vale mesmo é quanta indignação a história consegue mobilizar. A Alessandra Orofino, convidada do mês de agosto do bonde, foi onde nenhum ser humano deveria ir e mergulhou de cabeça nesse assunto. A raiva e a indignação podem ser sentimentos muito mobilizantes e importantes politicamente, sobretudo quando a gente vive num mundo tão desigual, tão difícil. É bom ter raiva de vez em quando. Mas se elas se tornam os únicos afetos mobilizadores do campo público, isso vai ter consequências sobre as eleições, sobre a representação política e, em última instância, sobre a própria saúde da democracia. E ninguém fatura mais com raiva e indignação do que as Big Techs. Se você quer entender como as redes passaram a disputar poder político, a gente tem um convite irrecusável, hein? O bonde vai exibir a primeira aula do curso A Política das Redes, da Alessandra Orofino, numa live na próxima terça, dia 4 de agosto. Para participar, é só se inscrever no link que tá aqui na descrição desse episódio, hein? Corre lá no link, se inscreve e a gente se encontra no dia 4 de agosto, às 8 da noite. Bonde. Aprender e mudar as coisas. Agora, próximo tópico. De tanto pedir, o senador Lesa Pátria tanto pediu por observadores que o Donald Trump caprichou, hein? Autoridades americanas e brasileiras confirmaram ao jornal The Washington Post que o governo dos Estados Unidos vai enviar, ou pretende enviar, 2 diplomatas a Brasília para questionar a integridade do sistema eleitoral brasileiro antes da eleição presidencial de 4 de outubro. Repararam no verbo utilizado, né? Questionar. Mas outros verbos também podem ser usados, hein? O objetivo desses secretários que viriam até o Brasil era justamente fiscalizar o processo eleitoral brasileiro e levantar dúvidas. De forma discreta. Em relação às urnas eletrônicas e sobre a integridade do processo eleitoral no país. Questionar, levantar dúvidas e, não à toa, o Brasil já avisou que pretende impedir a entrada dos enviados americanos no país. É óbvio! O mínimo! Fez mais do que sua obrigação. E o timing foi mais uma péssima notícia pro Flávio. E aí o que chamou a atenção também do governo brasileiro e do Ministério das Relações Exteriores é que isso aconteceu depois de um dia do encontro do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, com embaixadores. Mas nenhum dos demais candidatos da direita concordou com o Flávio. E não vamos citar esses nomes aqui. Aqui não tem informação. E no fim das contas... Tá armado o banzé, né, Sheila? Porque a campanha do Flávio vai repetir 1 milhão de vezes que o Brasil não permitiu a entrada de observadores internacionais, que é o que essas pessoas dizem que são. Nunca serão, jamais serão. E olha o naipe dos enviados que não vão ser mais enviados. Segundo 4 fontes ouvidas pelo jornal, a delegação do Departamento de Estado inclui Hailey Barnes, secretário assistente, e Samuel Sampson, secretário assistente adjunto, e deve chegar na semana que vem. E bora para uma matéria do New York Times, de 17 de abril, escrita pelo Michael Shear, a Catherine Porter, Jane Bradley e Christopher Schutz. Quando Samuel Sampson, um assessor sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos, reuniu-se em caráter privado com parlamentares da extrema-direita alemã em um escritório a poucos passos da Casa Branca, ele estava rompendo com a história. Aí é grave. Durante 8 décadas após a Segunda Guerra Mundial, o establishment da política externa americana normalmente evitou qualquer aproximação com os partidos da extrema-direita alemã. Por que será? Buscando garantir que eles jamais voltassem a chegar ao poder. Correto? Isso mudou sob o governo do presidente Trump. Quem que tinha que ser? Culminando em setembro passado, na reunião de Sampson com Beatrix von Storch e Joachim Paul, da Alternativa para a Alemanha, a AfD. Babacas! Um partido classificado pelos serviços de inteligência alemães como uma organização sob suspeita de extremismo. Não fui eu que disse isso. À medida em que a conversa se transformava em uma sessão geral de reclamações, os políticos da AfD disseram a Sampson, então com 26 anos, e a vários outros diplomatas americanos, que temiam que o governo alemão pudesse proibir seu partido. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo?
Acho. Segundo Paul e outra pessoa familiarizada com a conversa. Os americanos criticaram duramente a regulamentação europeia das redes sociais. O que tá fazendo aqui? Vem se meter, foda-se. Classificando-a como uma ferramenta para silenciar opiniões conservadoras. Conservative voices are being silenced. E o grupo discutiu uma teoria conspiratória falsa, popular entre a extrema-direita, segundo a qual os principais líderes europeus estariam tentando substituir as populações brancas por imigrantes não brancos. Pois é, a neonazistoide teoria da grande substituição, segundo a qual a Europa ia deixar de ser branca e cristã. Ao longo de grande parte do último ano, Samson esteve na linha de frente do esforço do presidente Trump para remodelar a relação dos Estados Unidos com a Europa. Percorrendo o continente, Samson procurou fortalecer os laços de Washington com políticos da extrema-direita europeia. Malditos! E forçar essas figuras em detrimento do establishment centrista da Europa. Ele chocou os líderes europeus, muitos deles com décadas de experiência diplomática, ao acusá-los de sufocar a liberdade e ao se reunir frequentemente com seus adversários mais radicais, além de promovê-los. E olha só que maravilha! Que maravilha! Formado há apenas 5 anos, Samson tem defendido repetidamente uma abordagem que rompe com 3 gerações da ortodoxia diplomática americana. Jovem, tem que acabar. E repara só no grau de insanidade do rapaz. Para Samson e outros conservadores, o conceito de direitos humanos é frequentemente uma expressão radical de uma ideologia política criada por seres humanos. Direitos humanos é o cacete! Eu tenho nojo da palavra direitos humanos nesse país. Em contraste, eles afirmam que a expressão direitos naturais se refere a algo concedido por Deus. Bate a merda, cara. Samson entregou à sua equipe um documento obtido pelo New York Times intitulado Teoria dos Direitos Naturais. Nele afirmava que seu objetivo era, abre aspas, impedir que a ideologia política distorça o que é e o que não é um direito natural. Fecha aspas. Bom, e agora que vocês já têm uma ideia de quem é um dos cretinos em questão... O Departamento de Estado norte-americano negou que a missão de 2 diplomatas americanos ao Brasil tivesse como objetivo interferir nas eleições presidenciais. O senhor é um canalha dissimulado. Em nota, o porta-voz do Departamento de Estado afirmou que se tratava de uma visita de rotina. É, meu pau. Na sua botina. Alinhada às atribuições legais do departamento. Porra, e nem estrategicamente discretos os caras são, pô. Ainda segundo o comunicado, a agenda incluiria reuniões com integrantes do governo brasileiro, líderes religiosos e representantes da sociedade civil para... O que será? Discutir a integridade eleitoral. A sua mão é meu pau. A liberdade religiosa. É, meu pau. Na sua mucosa. Cristofobia. Claro, a liberdade de expressão. É meu pau em sua mão. Quando eles querem discutir liberdade religiosa, eles não estão falando de preconceito contra religiões de matriz africana, por exemplo, não. Eles estão falando unicamente de... Cristofobia. Toda vez que essa expressão aparecer por aqui, a gente vai tocar essa aqui do Luciano Bom Cabelo. A intolerância que chutou a santa e queimou o terreiro. Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro. Em nome de qual Senhor esculacha morador que na sexta veste branco. Esse é o meu fogo de santo sobre a lei do opressor. Vambora. E sempre que o Trump vier falar em liberdade de expressão, acompanha aí o que tem acontecido. Por exemplo, ele expulsou a AP, a Associated Press, da Casa Branca porque eles se recusaram a chamar o Golfo do México de Golfo da América. O porta-voz mentiroso classificou ainda como mentira e sem fundamento qualquer insinuação de que a visita seria uma manobra para minar as eleições de uma nação democrática. Tá ofendidíssima. Quem revelou os planos trumpistas foi o Washington Post. E lá tem uma frase super didática. Marina Dias, Terence McCoy e Samantha Schmidt no Washington Post no dia 25. Abre aspas, para aqueles de nós que perderam amigos levando a democracia a outros países, é profundamente repugnante ver esse secretário usar o poder americano para minar eleições confiáveis em outros países por motivos ideológicos. Fecha aspas, disse um alto funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos com conhecimento da iniciativa, sob condição de anonimato por não estar autorizado a falar publicamente. Abre aspas, antes empregávamos nosso poder em situações perigosas para defender a democracia. Fecha
Fecha aspas, afirmou o alto funcionário do Departamento de Estado. Abre aspas, agora enviamos nomeados políticos para desacreditar o sistema eleitoral de outro país. Fecha aspas. E nessa mesma matéria do Washington Post tem isso aqui, ó. Salvador Romero, um dos principais especialistas em eleições na América Latina, que já observou processos eleitorais em mais de 20 países, concordou. Abre aspas, o sistema eleitoral brasileiro é, sem dúvida, considerado um dos mais robustos da América Latina. Fecha aspas, afirmou Romero. E também tem o Paulo Figueiredo, hein? Insuportável! Abre aspas, sei que os Estados Unidos irão observar a eleição e já manifestaram diretamente a mim preocupações com a integridade eleitoral no Brasil. Fecha aspas, disse Figueiredo. Abre aspas, esse é um tema muito importante para este governo. Sei que eles vêm estudando profundamente o sistema eleitoral brasileiro há algum tempo. Fecha aspas. E vocês sabem que, nessas horas, Pedrinho da Altro sintoniza em certas estações inapropriadas. Uma fonte infinita de perturbação mental. E o que é o Ocidente? Marco Rubio anda fazendo com a política externa dos Estados Unidos? Sexo selvagem. Claro que isso envolve o Brasil num contexto maior, porque o Departamento de Estado soltou um documento essa semana, Paula, de 99 páginas que fala sobre o terrorismo da extrema esquerda financiado por Cuba. Totalmente drogada. Essa aí foi a Ana Paula do vôlei. E vai o nosso beijo pra Regla Torres, jogadora de vôlei de Cuba. Porra, terrorismo de extrema esquerda de Cuba. Viajou? Qual foi? E aqui eu digo, Paula, sem medo de errar... Deveria ter. Claro que os Estados Unidos, eles estão preocupados com o Brasil, com os laços comerciais, com os laços econômicos, essa coisa toda, né, da guerra comercial, mas há um contexto geopolítico, filosófico. Todo mundo louco. O que o Olavo é pra gente? É a referência filosófica. Muito maior, muito maior. Conversando, já falei isso aqui algumas vezes, conversando com alguns representantes da casa aqui nos Estados Unidos no passado, e eu ouvi de mais ou menos 4 ou 5 representantes ou assessores que eles estavam sendo educados por Marco Rubio sobre o Foro de São Paulo. O que era o Foro de São Paulo? E muitos estavam chocados porque eles nunca tinham ouvido falar do Foro de São Paulo. Por que será? E que o Marco Rubio dava uma aula sobre o Foro de São Paulo para todos eles. Tem uma parte sobre isso, ouve lá. Mas calma que vai piorar. Diga lá, Augusto. No, God, please, no! Odeio. A biografia do Marco Rubio informa que ele pode falar que tem interesse, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos tem interesse na liberdade de expressão que está castrada no Brasil e na integridade dos processos democráticos no Brasil, que foram garroteados pelo consórcio formado pelo Supremo e pelo governo. Pai, afasta de mim esse cálice! Fim da censura! O secretário de Estado, Marco Rubio, que tem um cunhado traficante de drogas, apoiou o Guaidó, que tinha relações com traficantes de drogas na Venezuela. E enquanto isso... Parabéns, Eduardo Bolsonaro, pela obtenção da residência permanente Green Card nos Estados Unidos. Como indivíduo de habilidades extraordinárias, você merece! Aqui na Terra dos Livres, você está protegido. Porra. Quem você acha que falou isso? Quem falou essa frase absurda? Opção A, o Paulo. Opção B, o Figueiredo. Opção C, o neto do general. Opção D, o frango. Roda o avião, força! Pois é, o Paulo falou em habilidades extraordinárias do Eduardo. Porra. Mas vamos ouvir uma fonte nossa sobre o que exatamente significa isso. Muito bem, vamos falar sobre o visto de imigrante com habilidades extraordinárias nos Estados Unidos. É um visto para profissionais de altas habilidades e essas habilidades, elas são comprovadas com a pessoa mostrando que ela cumpre pelo menos 3 requisitos de uma lista lá. O que são esses pré-requisitos? Ter dado treinamento para outros profissionais na sua área, ter recebido premiações na sua área, ter sido reconhecido por outros profissionais na sua área, ter mudado o jeito que a sua área trabalha de maneira significativa por ter inventado um método novo, um produto novo, comprovação de sucesso comercial, ou seja, comprovação também de salário alto. Todas essas coisas funcionam para quem quer comprovar que tem habilidades extraordinárias e
quer fazer uma imigração para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, avalia esses itens, o sistema de imigração avalia esses itens e concede ou não o visto para essa pessoa de habilidades extraordinárias. Tem também a exceção que, se você tiver um desse item, você não precisa cumprir os 3 lá daquela lista. Ou seja, um item que é tão poderoso que passa por cima de tudo. Por exemplo, uma premiação Nobel. Então, quem recebeu a premiação Nobel pode aplicar para esse visto para ter o caso avaliado sem precisar cumprir os 3. Não estou dizendo que vai receber o visto, porque esse nunca é garantido. Mas não precisa cumprir todos os pré-requisitos. Basta um Nobel, basta uma medalha olímpica, bastam Oscars. Já ouvi falar também, esses 3 estão citados no site lá da agência de imigração. Mas também tem Grammy, por exemplo. O Grammy também é válido. Esses pré-requisitos são pré-requisitos bem alcançáveis. Não é uma coisa assim tão impossível de se acontecer. É isso. Abraço ao pessoal do Mad Deleter, esse podcastzinho lindo e maravilhoso, só com gente incrível. Alguns lixo, mas incrível. Porra, caralho, porra. E vamos voltar com o Eduardo Castro. Nos anos 60 e 70, alguns funcionários ou prestadores de serviço para agências do governo americano no Brasil receberam green card, agências do tipo USAID e outras agências do governo americano, ou seja, não, sem falar na CIA, né? Mas agências do governo americano recebiam green card aqui no Brasil para ir morar nos Estados Unidos depois de prestarem algum tipo de serviço. Eles levavam a esposa, os filhos, a babá, a empregada doméstica, todo mundo com green card. Repito, isso não é o achei. Eu conheço as histórias. Né? Por quê? Sim. Pagamento de serviço prestado. E lá, depois de um certo tempo, ganhava a cidadania sem nenhuma dificuldade. É pagamento por serviço prestado. Tá aí. Qual é a especial habilidade? É ajudar o governo dos Estados Unidos numa disputa comercial, é disso que se trata, com um país estrangeiro. Isso. É líquido e certo. Não vai estar escrito em lugar nenhum, mas a história mostra que essas coisas aconteceram. Então, a concessão desse tão sonhado green card, que algumas pessoas levam 10 anos para conseguir, é super difícil conseguir o green card, tá gerando críticas na campanha do Lula e no PT, e silêncio, curiosamente, na do Flávio Bolsonaro, o Megali. Por quê? Porque a leitura óbvia que pode ser feita é a de que o ex-deputado, que foi condenado no Supremo Tribunal Federal por defender retaliações ao Brasil por causa do julgamento do pai dele, defende meu pai, tá recebendo, vamos dizer, um prêmio, né, do governo de Donald Trump, ou no mínimo, essa concessão desse documento mostra uma proximidade muito grande do Eduardo com o Estado norte-americano. E pegou tão mal que... Então o Flávio ficou em silêncio, os coordenadores da campanha dele idem, ninguém comenta nada, os apoiadores também, na sua grande maioria, só o próprio Eduardo se manifestou nas redes, ele disse que agora ficou mais difícil para o regime prendê-lo. E esse green card aí só torna os crimes de lesa pátria do Eduardo ainda mais inacreditáveis. Mas voltando a essa questão aí do regime, eu vou aqui no final desse tópico colocar um curto relato pessoal meu. Recentemente eu estive em Bogotá, na Colômbia, no Prêmio Gabo, acompanhando a Gabriela Biló, minha esposa, que ganhou o prêmio da fotografia. Não sei se mencionei já isso por aqui, mas estou orgulhosíssimo. Pra caralho. Mas enfim, lá eu tive o prazer de conhecer os irmãos Martínez, o Carlos e o Oscar, do jornal El Faro de El Salvador do Bukele, que é um dos modelos para a família Bolsonaro. Diz aí, Eduardo. Quem é que bloqueava as políticas de Nayib Bukele em El Salvador? Supremo Tribunal Federal de El Salvador. Na eleição de meio de mandato, o Bukele elegeu a esmagadora maioria do Congresso de El Salvador. No primeiro dia, mandou um expediente para a vice-presidente do Congresso, que era do partido dele, e iniciou-se o impeachment pelo processo constitucional de todos os 5 ministros da Suprema Corte de El Salvador. Constitucional é o caralho, né? Mas tudo bem. Diz aí, Flávio. Inclusive, eu vou estar, já falei com você em primeira mão aqui, eu vou estar junto com o deputado Eduardo Bolsonaro em El Salvador, no dia 13 de novembro agora, onde a gente vai conversar com o presidente Bukele, exatamente para ter mais de perto ali as experiências que eles tiveram. Mas é esses caras aí que falam tanto em liberdade de expressão, ignoram o que o Bukele faz com a imprensa de El Salvador. São dezenas de jornalistas exilados de El Salvador, incluindo o Carlos Martínez. Bukele aparece como un Superman que promete ser la mano que pasa la página de la posguerra, que castigará a los malvados que nos traicionaron y que va a renovar en la política de Volme. Yo nunca he escuchado a alguien diciendo eso y que eso salga bien en ninguna parte del mundo. No hay otro resultado, no hay otro camino más que cuiden su democracia. ¿Cómo fue posible que le entregáramos el alma de un país a un solo ser humano? Escribo probablemente para los ciudadanos del futuro y que encuentren paso a paso como un sujeto que montó una democracia que nos costó una guerra civil terrível. Um abraço pro Carlos, pro Oscar e para todos os jornalistas exilados de El Salvador.
Não vale a pena ver de novo. De novo. Porra. Pois é, a gente já voltou pra essa reprise maldita. O representante de comércio dos Estados Unidos acaba de anunciar o novo tarifaço. Pô, cara, de novo, cara! Ele anuncia uma nova tarifa de 12,5% contra o Brasil e mais 60 países. Alguns países vão ter 10%, o Brasil vai ter uma tarifa de 12,5%. Dessa vez é uma investigação contra trabalho forçado. Trabalho forçado. Tá falando sério? Sobre isso tem um vídeo maravilhoso da Marina Guaranha. Procurem lá no Instagram dela sobre trabalho forçado nos Estados Unidos. Eu vou colocar num dos apartes lá no final, pra não interromper o fluxo aqui. Até porque a gente vai falar disso agora. E saiu um texto maravilhoso no Guardian mostrando bem o cinismo do Trump. Eduardo Porter no Guardian no dia 24. Não acredite na justificativa apresentada pelo governo Trump para sua nova rodada de tarifas contra todo mundo. Essas tarifas aí são aquelas que a Suprema Corte, enfim, decidiu serem inconstitucionais. E aí o arrombado do Trump tem que inventar uma insensatez qualquer por aí. As constantes mudanças de justificativa por si só já mostram como os argumentos de Trump são uma completa mentira. Mentira! Mas a natureza específica da acusação mais recente realmente supera todas as anteriores. Caralho! A acusação omite que o trabalho forçado não é apenas disseminado nos Estados Unidos. Vivemos a hipocrisia! Ele também é ativamente imposto pelo próprio Estado. Hipócritas! Havia 1.100.000 pessoas vivendo em condições de escravidão moderna nos Estados Unidos em um dia qualquer de 2021, segundo o Índice Global da Escravidão, o GSI, na sigla em inglês. A maioria realizando trabalho doméstico ou trabalho na agricultura, construção civil, comércio, hotelaria e atividades ilícitas. Isso equivale a 3,3 trabalhadores submetidos a trabalhos forçados para cada 1.000 habitantes. Mas muita gente! Mais do que em muitos dos países que Trump pretende punir. Profundamente hipócrita. Na Holanda e na Alemanha, há 0,6 trabalhador forçado por 1.000 habitantes. No Reino Unido são 1,8. Os Estados Unidos se destacam entre as democracias do mundo por permitirem o trabalho forçado nas prisões. E não existe nenhum obstáculo legal para exportar produtos fabricados por presos obrigados a trabalhar contra a própria vontade. A 13ª emenda da Constituição proíbe a escravidão e a servidão involuntário, mas abre uma exceção para o trabalho realizado, abre aspas, como punição por um crime pelo qual a pessoa tenha sido devidamente condenada, fecha aspas. Aí, ó. Nas prisões do Alabama, o trabalho forçado é chamado de tarefas obrigatórias. É um eufemismo, né? Em 7 estados do Sul, Alabama, Arkansas, Flórida, Geórgia, Mississippi, Carolina do Sul e Texas, praticamente todo o trabalho realizado por pessoas presas continua sem qualquer remuneração. Caralho! Pois é, no sul dos Estados Unidos. Cruel! Muito cruel! Um relatório da American Civil Liberties Union estimou que as pessoas encarceradas produzem bens no valor de mais de 2 bilhões de dólares por ano e prestam serviços avaliados em 9 bilhões de dólares para as próprias prisões. Outros países poderiam ajudar impondo tarifas sobre produtos americanos, como forma de retaliar essas práticas flagrantemente injustas. Bom, cretinismo e hipocrisia lindamente desconstruídos, agora é preciso somar as insanidades. Os Estados Unidos, então, determina um novo tarifaço de 12,5% contra o Brasil, alegando que o Brasil utiliza trabalho forçado. Porra, vai tomar no cu, porra! Essa tarifa se junta àquela tarifa de 25% que já havia sido aplicada, e a tarifa para o Brasil, agora aplicada contra os Estados Unidos, sobe para 37,5%. E ainda teve isso aqui, ó. Casa Branca renovou por mais um ano a declaração de emergência nacional relacionada ao Brasil. Caralho! Muito chato! E na prática não muda porra nenhuma. A gente lembra que à época os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de 40% sobre o Brasil. Essa sobretaxa foi derrubada, no entanto, pela Suprema Corte Americana em fevereiro deste ano, que julgou não ser válido usar o mecanismo dessa lei para tarifar parceiros comerciais. Ou seja, na prática, a medida adotada agora pela Casa Branca não tem efeitos práticos, mas tem uma representação simbólica nessa nova ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil. E se preparem para Blitzkrieg trumpista, hein? Mas bora pro anúncio da medida, autografada pelo próprio Trump.
Em 30 de julho de 2025, declarei emergência nacional em relação ao Brasil, nos termos da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, para lidar com a ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos, constituída pelas políticas, práticas e ações do governo do Brasil que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de livre expressão de pessoas norte-americanas, violam os direitos humanos e prejudicam o interesse que os Estados Unidos têm em proteger seus cidadãos e empresas. Porra, e o cara não pontua não. Isso aí tudo não tinha um ponto. Em 30 de julho de 2025, declarei emergência nacional em relação ao Brasil nos termos da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional para lidar com a ameaça incomum extraordinária, segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos, constituída pelas políticas, práticas e ações do governo do Brasil que interferem na economia dos Estados Unidos, interferem nos direitos de livre expressão de pessoas norte-americanas, violam os direitos humanos e prejudicam o interesse que os Estados Unidos têm em proteger seus cidadãos e empresas. Membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil. Toda hora isso, cara. Sua família e seus seguidores, o que contribui para a degradação deliberada do Estado de Direito no Brasil. Olha quem está falando. Para a intimidação politicamente motivada daquele país e para abusos de direitos humanos. Caralho, cara. Imagina só, é o Donald Trump em 2026 acusando um outro país de degradação deliberada do Estado de Direito, de abusos de direitos humanos. Tudo isso que ele faz aos montes. Certas atividades como a censura e a prisão por parte do Supremo Tribunal Federal do Brasil, daqueles que exercem a livre expressão, bem como a censura de conteúdo online, continuam a representar uma ameaça incomum e extraordinária, com origem no todo ou em parte substancial fora dos Estados Unidos, a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Pô, que drama queen do caralho, hein? Portanto, estou prorrogando por 1 ano a emergência nacional em relação ao Brasil. Pois é, o Trump reciclou os argumentos daquela primeira carta anunciando tarifas, saindo em defesa do Bolsonaro e indo de voadora no judiciário brasileiro. Uma extorsão escancarada. Um chefe de Estado de um país querendo interferir no judiciário de outro país. Pois é, mas acontece que agora não tem mais tarifa pra gente ficar somando. E é isso, acabou esse episódio. 1h10 quase já. Alô? 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 Porra! Tchau pra vocês, desculpa o episódio postado tardiamente, realmente demorou pra ficar pronto. Logo mais, estamos de volta. Lembrando, alô Curitiba, dia 29 de agosto, lançamento do livro Juízo Final, na Itiban, às 4 horas da tarde, aberto pra todo mundo. E Festa do Medo Delírio, na Sociedade Operária Beneficente 13 de maio, às 8 horas da noite. Aí a festa sim, tem que comprar ingresso. O lote 2 já acabou, já tá no lote 3 e é o último lote. Então corre lá e adquira o seu. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de ICL Notícias, Poder 360, Intercept Brasil, Doutor Pimpolho, Clarice Falcão, Globo News, Billy Madison, Herdeiro Bobalhão, Flow, UOL, Itatiaia, TV Câmara, CNN Brasil, Sérgio Malandro, Petit Jornal, Arteiro, Gil Brother, Hermes e Renato Casimiro, Franciel Cruz, Altas Horas, Fernanda Torres, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mão, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elodângelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Rede Globo, Magari Lorde, TV Brasil, Choque de Cultura, Esporte TV, Paulo Figueiredo, Dom e Juan, My News, Midcast, Planalto, a Manuela da PC Associação, Ciro Gomes, Com Que Moral, Câmara dos Deputados, Psicose, Harry Manfredini, Desmentindo Bolsonaro, João Carvalho, Matheus Boente, Beatles, Terra Brasil, Falha de Cobertura, Sintra Jude, Brasil Conference, Irmãos Dias, Podcast, Folha de São Paulo, CNN, Pânico, Vitor Camejo, TV Senado, Jornal Nacional, Band Jornalismo, SBT News, Pesadelo na Cozinha, TV Alerj, Trapalhões, Metrópolis, Pedro Pedríssimo, Correio Brasiliense, Cláudio Couto, Pup Club, Os Donos da Bola, EJN, Vivi Moreira, Jair Renan, Tabata Amaral, G1, Marcos Vale, Léo Dias, TV Justiça, Alexandre Frota, Bonitinha Mais Ordinária, Jovem Pan, Padre Reginaldo Manzotti, Foro de Teresina, Congresso em Foco, Metallica, Roda Viva, Canal Gov, Raí, Saia Rodada, O Assunto, BBC News Brasil, Bruno e Marrone, Jornalismo, TV Cultura, Podcast Ilustríssima, Valem Bandeira, Drauzio Varela, Michael Jackson, TV 247, Rádio Band News FM, Pod Trash, SATV, O Show de Luna, Marcela Diné, Arquivo X, Nerdologia, Parangolé, Infomoney, Tim Maia, Podcast no Pé do Ouvido, Futurama, Times Brasil, Jout, Band News, Tropa de Elite, Anderson Silva, Marco Antônio Vila, Juliane Furno, Sargento Faur, Death to 2020, Silvio Santos, Jorge Benjor, Cauê Moura, Hora do Pesadelo, Ed Mota, Chico Buarque, Batuque Casa de Samba, A Tarde é Sua, Revista Oeste, Canal GNT,
GNT, Silvio Brito, Caio Almendra, Show do Milhão, Cláudia Martins, Rede TVT, Amanda Magalhães, Market Makers, Fundación Gabo, Guilherme Arcanjo, Regina Roca, Gaveta, Canal Brasil, Januário de Oliveira, Brochada Sinistra, Juliana Dalpiva, Bahia Cast, Eixo Político, Walter Pomari, Ivan Vieira, Glauber Braga, Desmascarando, Marina Guaranha, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Conversa com Bial, Podcast, Flip, Casé TV, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Tempo quantas vezes o BNDES foi acusado que tinha uma caixa preta? Eu vou acabar com a caixa preta do BNDES. O imbecil ganhou as eleições, ele não achou caixa preta. A caixa preta estava na cabeça dele, que estava atrofiada de inteligência. Não tinha inteligência. A caixa não é caixa preta aquela. Tudo foi aprovado por alterações e medidas provisórias. Então não foi caixa preta, na verdade. Está aberto aquilo lá. Eu também pensava que era caixa preta. Mas tá aberto no site do BNDES. Acabou? Não. Olá, pessoal do Medo e Delírio, aqui é o Walter Pomar, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e fui secretário executivo do Foro de São Paulo de 2005 até 2013 e por acaso estive presente em 1990 no então Hotel Danúbio, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no centro da cidade de São Paulo, naquela que foi posteriormente considerada como a primeira reunião do Foro de São Paulo. Portanto, eu acompanho a entidade desde 1990 até hoje. E posso dizer para vocês que o Marco Rubio e antes dele o Olavo de Carvalho deliram. Foro de São Paulo é uma entidade pública que reúne partidos e organizações de esquerda de todos os países da América Latina e Caribe, que tem como objetivo fundamental a integração latino-americana e caribenha. Nós achamos que o futuro de cada um dos países da região depende da integração regional. Óbvio que a integração significa superar o neoliberalismo e derrotar o imperialismo estadunidense. Por isso que antes o Olavo de Carvalho e hoje o Marco Rubio odeiam o Foro de São Paulo, porque o sucesso do Foro de São Paulo é o sucesso da integração. No passado recente, a gente governou quase que simultaneamente Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Nicarágua, Equador, Honduras, Paraguai, El Salvador, Peru, Chile, Cuba, e óbvio que isso é um problema para eles. Por isso que eles deliram, por isso que eles mentem, por isso que eles fabulam. Acabou? Não. Que a gente escuta de tudo, ainda mais nesses tempos de inteligência artificial. Eu escuto certas coisas sobre a tal da Carmen Lúcia que eu fico horrorizada com ela. De fato, aquela mulher, não sei, tem que prender essa mulher, eu falo, não é possível deixar. E aí, sexta-feira, eu contei ontem para ele, sexta-feira passada em BH, eu ia saindo de um supermercado, carregada de umas sacolas, e uma senhora, não era uma mocinha, mas uma senhora, né, me abordou e disse: ô moça, vem cá. Já gostei do moça, né, claro, aos 100 anos de idade, alguém me acha moça, eu sou uma artista. Ô moça, vem cá, posso tirar uma foto com você? Se parece demais com a Carmen Lúcia, já te falaram isso? E eu fiquei sem reação, boba, porque criam coisas na internet. Agora, pessoalmente... Tirou a foto? Aí é o que eu falo do problema de eu não ter medo da inteligência artificial. Eu tenho medo da desinteligência natural. Essa me preocupa. E aí eu fiquei meio parada, ela falou assim: não importa não, vou colocar no Instagram, enganar todo mundo. Vão achar que é ela. Você conhece, né, Carmen Lúcia, aquela lá de Brasília? Aí eu disse: e se fosse ela? Ela falou: olha, você acha que ela ia sair de um supermercado carregando sacolinha de tomate? Pois é, e o tomate tá caro. E aí o assunto de duas mulheres saindo do supermercado, falando mal do preço do tomate, conversando ali. Então vou tirar a foto. E aí ela tirou a foto e falou assim: e vou te falar uma coisa, enganar todo mundo, porque parece muito, mas você é muito mais simpática, que ela é rabugenta, cara fechada, e vou te contar, eu acho que disseram que não come, é magra porque não come, nem deve comer tomate.
Eu sigo ela no Instagram. Eu, em 5 minutos, fiquei sabendo que eu tinha Instagram, que eu não tenho nada disso. Que eu era rabugenta de cara fechada e que eu não gostava de tomate ao vivo. Acabou? Não. A testemunha irrefutável é o senhor mesmo. É você. Por aquilo que você disse no passado. E eu fiz até um quadro, se o senhor quiser levar pra casa. Eu não faço fileira com a família Bolsonaro. Com um bandido criminoso. Vou tocar a minha vida bem longe deles. Não vou anuir e concordar com a presença de figuras criminosas como os Bolsonaros. Quem foi que disse isso? O senhor Rubens Nunes. Foi exatamente o senhor. O senhor é um típico centrão. O senhor agora se aproxima da família Bolsonaro porque tá achando que consegue voto com isso e porque tem uma afinidade com uma linha de orientação fascista de extrema direita. Mas o senhor é um centrão. O senhor tá buscando de maneira oportunística algum tipo de benefício eleitoral. Então aqui, se eu afirmasse isso de alguém, eu não teria coragem de publicamente dizer o contrário. O senhor tá nervoso agora, balançando a caneta aí, agitado, balançando o braço, porque o senhor sabe o quanto que isso vai fazer o senhor perder voto frente aos seus atuais apoiados. Então aqui as suas relações. O senhor chamou eles de bandidos, que não queria nenhuma aproximação com eles. E hoje o senhor defende e disse que Flávio Bolsonaro tem uma vida ilibada como essa folha de papel. Tempo, Glauber. Só me leva a ter a certeza que o senhor não tem nenhum caráter. Rubinho. Quer levar pra botar na sua casa? Acabou? Não. Lembra que eu falei que ia colocar um áudio do Carlos Sampaio, do PSDB, que foi quem, em 2014, pediu a auditoria das urnas depois das eleições. Esse é um áudio dele na época da PEC do voto impresso. Tendo sido o autor e o único autor de um pedido de auditoria no TSE nas eleições de 2014, justamente para demonstrar se havia ou não perspectiva de fraude junto às urnas eletrônicas, senti que ele tinha o dever moral de estar nessa casa e dizer como os fatos se passaram. Em 2014, diante de tantas fraudes que eram sugeridas nas redes sociais, como vice-presidente nacional do meu partido, solicitei ao presidente do TSE uma auditoria nas urnas. Esse pedido foi autorizado. Só para que vossas excelências saibam, o tempo que durou essa auditoria, da qual tive a honra de coordenar, foi 1 ano, com técnicos do exterior, com técnicos no Brasil e técnicos do TSE. Nesse 1 ano, ao final de 2015, lemos numa entrevista coletiva o resultado desta auditoria. Havia alguma fraude? Não, nenhuma fraude foi constatada. Mas não me convenceu e eu confesso que nas eleições de 2018 continuava com as mesmas dúvidas e com o mesmo posicionamento. Melhor seria o voto eletrônico, com um voto impresso acoplado que cairia numa caixa, algo que não poderia ser devassável e nós teríamos ali como conferir e auditar. Foi então que em dezembro também de 2019 veio uma nova resolução do TSE. Eu nunca vi uma resolução tão pormenorizada e cuidadosa nos aspectos da auditoria. Várias páginas. Dezembro de 2019. Para que vossas excelências tenham uma ideia. Quem participava na época em que pedimos auditoria? Ministério Público, partidos políticos e OAB. O que foi feito pelo TSE? Ampliou para que pudesse participar, além destes 3 órgãos, todos os departamentos de ciência e tecnologia das universidades brasileiras. Número 1. Número 2. Chamou também a posicionar-se a Associação Nacional de Computação. E, por fim, convidou oficialmente a participar e estar na resolução as Forças Armadas Brasileiras. Dezembro de 2019. E naquele mesmo momento, autorizou que ataques simulados fossem feitos quantas vezes fossem solicitados, para aferir que realmente a urna era auditável. Senhores, tudo o que o nosso partido colocou na auditoria de 2014, melhor, finalizada em 2015, constou dessa resolução. Pode não agradar grande parte dos que estão me ouvindo, talvez grande parte dos meus eleitores, mas esses são os fatos como eles são. Todos nós queremos o voto auditável. A sociedade quer o voto auditável. Aqui nós estamos falando de voto impresso. Voto impresso, aquele que mesários, aquele que existia uma comissão de homens, milhares de homens pelo Brasil, conferindo número e nome, que a fraude era vergonhosa em todo o país, urnas eram desviadas no transporte desses votos, votos que são votos que eram conferidos por seres humanos, milhares de seres humanos aqui no Brasil. Pessoas que tinham vinculações partidárias. Optamos pela urna eletrônica. Eu também tenho que ter a coragem de vir aqui e dizer, em 2019, na resolução 23603, o tema foi debelado. Nós não temos mais dúvida, nós do nosso partido, eu como deputado, eu com a minha história de promotor de justiça, não tenho mais a menor dúvida de que o sistema é seguro. Volto a dizer, universidades brasileiras, Ministério Público, OAB, todos os centros de tecnologia das universidades, Forças Armadas, todos integram essa comissão. Eu precisaria fazer esse relato aos meus colegas e às minhas colegas para que vossas excelências tivessem um histórico daquele que teve a honra de coordenar o único pedido de autoria feito do TSE. Acabou? Não. Esse áudio aqui que vai seguir é o áudio que conecta o discurso do Bolsonaro, dos bolsonaristas, aos vândalos golpistas do 8 de janeiro. A liberdade. Nossa liberdade. É a liberdade. Isso aí, rumo à nossa liberdade, Brasil. Vamos lá pra Brasília, gente. Cadê a nossa liberdade? O mais importante que a vida é a liberdade. Você quer perder a sua liberdade? É a nossa liberdade que tá em jogo. A nossa liberdade não tem preço. Se rouba a liberdade do povo. Vamos desmanchar a quadrilha. Tem gente que acha que tivesse um ladrão ali, estaria melhor o Brasil. A turma quer votar
votar nesse filho do capeta aí. Congresso tomado, minha gente. Patriotas, botar o 9 dedos pra fora. Um bêbado que quer dirigir o Brasil. E tem gente que quer que essas porcarias volte pra cá. Vamos lá arrancar o 9 dedos e vamos derrubar os bandidos. Ajudar a tirar o ladrão. Tirar o narco. Na Venezuela não tem mais cachorro nem gado, não. Paraíso socialista defendido pelo PT. Vou morrer! Eu vou morrer! Nós vamos morrer! Mas não vamos entregar a filha da puta pro comunista! E acabou! Nós unidos, nós vamos esmagar essa esquerda, essa internacional socialista. Ele faz as suas preces a Mao Tse Tung. Esses marginais vermelhos corruptos e comunistas. Uma ameaça interna de comunização. Estávamos à beira do socialismo. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Peço a meu bom Deus que o povo brasileiro não sinta as dores do comunismo. O povo brasileiro tem que tomar uma decisão. Ou vocês vão pra guerra e lutam pela liberdade pelas suas famílias, ou vocês vão ser escravizados pelo comunismo. É o comunismo. Eu sou a pessoa que posso garantir a sua liberdade. Meus irmãos patriotas, chegou o grande dia. A Venezuela vem ali do lado, não temos pra onde ir. Mandar embora o comunismo do Brasil. Eu jurei pela minha bandeira, não deixe que tome a nossa liberdade esses comunistas. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, no meu entender, houve fraude. Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Que é passivo de fraude, sim? Queremos novas eleições, limpeza nos 3 poderes. Suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Dou a minha vida pela minha parte. E nós também. Nós também. Nós também, Bolsonaro. Não nos resguarde que vai ser muito pior na mão do comunismo. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Vou deixar a pátria livre e correr pelo Brasil. Todos vocês aqui hoje juraram da vida pela sua liberdade. Assim é 8 de 1, 2 horas da tarde. Repito aí. Eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Esse, Braga Neto, é o nosso exército. A guerra! Guerra! A guerra! A guerra! A guerra! Acabou, porra! Aí a sala do Xandão e foi pro papau. Regaçou tudo, filho. Só com o pau. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Todo mundo cagando dessa bosta aqui. Minha senhora! É guerra! O poder emana do povo! Faço o que o povo quiser. Estarei onde o povo estiver. Estamos aqui no Congresso, a casa do povo, para o povo, do povo brasileiro. Eu faço aquilo que o povo assim o desejar. O Congresso foi tomado, o povo pegou de volta a casa que é dele. A presidência é do povo brasileiro! Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence. Eu devo lealdade a vocês! É tudo nosso! Devo lealdade absoluta ao povo brasileiro! Nós vamos colapsar o sistema! Não é fácil você enfrentar todo um sistema. Deus, pátria, família e liberdade. Deus, pátria e família! Deus, pátria, família. Dia 8 de janeiro, entramos ao palácio, nós vencemos, o bem vence o mal, o bem venceu o mal. Porque é uma luta do bem contra o mal. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Uma guerra do bem contra o mal. Nós somos maioria! Nós somos maioria! Nós somos a maioria! A maioria somos nós. Nós somos a maioria! Forças Armadas salvem o Brasil! Forças Armadas, exército! O nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Forças Armadas, vossa atenção! Está em suas mãos o futuro da nação! Vocês não percam a fé. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Missão dada! Missão cumprida! É tudo ou nada, quebramos tudo. Quebramos tudo. Gente, não sobrou nada. Não sobrou nada. Acabou? Não. Agora sim vamos ouvir a Marina Guaranho falando sobre trabalho forçado nos Estados Unidos. Ainda existe escravidão aqui nos Estados Unidos. E para te provar isso, eu preciso explicar como é que a Constituição foi abolida no papel. Mas na prática, uma brecha na Constituição permite que ela ainda exista aqui em Louisiana. Antes da Guerra Civil Americana, aqui perto da cidade de New Orleans, existia um complexo de plantações de algodão que pertencia a um dos maiores traficantes de pessoas escravizadas da história do país. Uma dessas plantações era conhecida como Angola, o país africano de onde vinha boa parte dos escravizados que trabalhavam ali. Após a abolição, o estado de Louisiana comprou aquela região e transformou oficialmente a plantação em uma prisão. Mas como fazer isso legalmente?
usando uma brecha na 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. A emenda, que teoricamente baniu a escravidão, deixou uma brecha crucial. Não haverá nos Estados Unidos escravidão nem servidão involuntária, exceto como punição por um crime pelo qual o réu já tenha sido devidamente condenado. E assim, o Estado transformou o sistema penal em uma máquina de substituição de mão de obra escravizada. Negros americanos começaram a ser presos em massa por leis discriminatórias e enviados de volta para os campos de cultivo. Ainda hoje em Angola, o visual evoca diretamente o período escravocrata. Os detentos, em sua grande maioria negros, ainda trabalham sob o sol escaldante da Louisiana. Os guardas da prisão, chamados historicamente de free men ou homens livres, supervisionam o trabalho montados a cavalo e armados com espingardas. E em uma imagem que lembra diretamente os antigos feitores. Os detentos trabalham por centavos de dólar por hora. E quem se recusa a trabalhar pode receber punições disciplinares, perda de privilégios ou isolamento. Por isso, Angola é apontada por muitos ativistas e estudiosos como Angela Davis como a prova viva de que a escravidão dos Estados Unidos não foi completamente extinta. Ela apenas mudou de nome. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Anos. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos.